6 horas, vamos começar aqui o livro. Deixa eu abrir de novo aqui. Então vamos lá. Médium, ditado por Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Os guias espirituais. E lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está assim: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa coisa que você vai ler, eu sei que está no início, não deveria ter te cortado, mas já que eu cortei, o Espírito do Senhor. Isso não quer dizer que Jesus se espalhou, mas o Espírito do Senhor é todo aquele que é ligado às tarefas espirituais ministradas por ele, não é isso? Ele coloca aqui, ora, o Espírito do Senhor, onde está o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Então ele coloca aqui onde está ali a mensagem do Senhor. Esse Senhor aí pode ser o Criador, pode ser o preposto dele. Ali, como eles colocam, tem nessa mensagem cristã, uma colocação meio esquisita, né, dessa trindade, que eu até acredito de certa forma da trindade, mas de uma forma meio assim, compulsória, né? Não assim do jeito assim que é propagado. Ali está do lado místico, né? Que é um derivado desse lado assim, eu vejo uma certeza. É como se fosse, nós temos filhos. E esses filhos, vamos dizer assim, que seja todos espíritos. São espíritos que partiu da nossa colaboração. E assim eu acredito no Espírito Santo. É uma colaboração espiritual. São espíritos que estão na tarefa de aprendizado, mas superior ao nosso, porque já estão numa situação mais elevada, e vão fazendo a nós observar, sentir e progredindo. Então vamos continuar aqui pela dissertação do Ramatiz, do Miramês. Os guias espirituais de um médium se configuram como paz na frequência do amor e da justiça, sem alterar as necessidades do filho do coração, ajudando-o a andar com seus próprios pés. A imposição não é assunto que lhe pertence. Eles são espíritos de alta responsabilidade junto a Jesus Cristo. São como que professores. A toda a instrução divina deve ser exposta sem a marca da agressividade. Há plena liberdade entre o médium e seus instrutores espirituais. Quando o sensitivo passa dos limites da sua própria liberdade, eis que ele mesmo se afiniza com entidades da mesma faixa de pensamentos idênticos, criando com isso dificuldades que se transmutam em preços elevados, requerendo suor e dor. No entanto, são lições, porque vezes o amor não conseguiu transmitir. São lições que, por vezes, o amor não conseguiu transmitir. Há quem diga que os guias abandonam seus tutelados. Não existe abandono nestes casos. Eles, os benfeitores espirituais, ajudam mais, porém, em outras frequências, até o medianeiro compreender o tesouro que está a seu dispor, dependendo da sua disposição ao bem da coletividade. Os guias espirituais são afáveis quando essa afabilidade desperta algo de bom na alma do aprendiz. São enérgicos
quando essa energia abre os olhos do candidato à luz, no sentido de disciplinar a razão e educar os sentimentos. Eis porque não nos esquecemos da presença destes grandes no mundo invisível, e quando nos lembramos é com respeito e carinho, porque sempre trabalham em nosso benefício. Vem demonstrar aí que eles não intervêm no nosso livre-arbítrio, mas que, porém, estão colaborando de uma maneira sensível, sem que eles apareçam tanto, mas que a condição de trabalho é exercida através da vontade forte, né, que o mediador tenha. Eu vou te falar uma verdade minha, não verdade, mas uma posição minha, sabe? Esse assessoramento aí, eu não me ligo muito nisso, não. Jesus coloca lá, bate, que se abrirá, peça, que você receberá. Isso aí abriu um leque, iniciou nova linha de pensamento da humanidade, que é o autoconhecimento e o autopoder. E é Jesus que está falando isso, não é um místico, não é Jesus que está falando isso. Então vamos botar isso aqui de lado e vamos ver. Eu estou de acordo, até pelo conhecimento que eu tenho, que não é grande, é um conhecimento pequeno, mas eu estou dizendo eu aí mesmo. Eu não creio muito nesse trabalho, nesse produto de anjo da guarda vir para favorecer, mas sim, eu acho que aquele espírito que está na nossa sensibilidade, nem é sensibilidade, que está na nossa sintonia, é aquele que procura nos dar intuição. Eu vejo por aí. Mas tem aquele espírito que está constantemente conosco, chamado anjo da guarda, eu não aceito. Mas deixa eu terminar minha linha de pensamento, Erlei, que é mais comportamental do que religioso. Quando você tem um amigo, não é um colega, é um amigo, aquele que você pegou como irmão por vontade sua, e não porque você veio inserido na família, aquele amigo, e você pede um favor a ele, você já está ali quase certo que ele vai falar sim, ou que ele vai falar uma coisa bem amável em cima da tua proposta. E quando ele fala assim, você já sabe que aquilo que tu pediu vai ser executado, porque vocês têm afinidade, vocês têm uma empatia muito grande. Então, aquele teu desejo, você já sabe que vai ser realizado. Então, mas quando você pede a uma pessoa que é um colega, é uma pessoa que você não tem tanta, assim, empatia, não tem tanta confiabilidade. Não é afinizado, né? Diretamente. Você fica meio indeciso. Você fica meio suspeito. Será que ele vai fazer? Ele vai aceitar? Não vai aceitar? E isso é o bata, o peça. Porque o universo, ele sempre fala sim para você. O problema todo é como é que você está vibrando no teu desejo. Você está vibrando nessa confiança do amigo ou do colega? Você está ali, sabe, já disposto a entender que é aquilo mesmo que você quer, é aquilo mesmo que você deseja, aquilo mesmo vai ter uma finalidade boa para você? E se você, na hora que deseja, você está vendo o universo como teu amigo, aquilo vai ser realizado. Mas como a gente está sempre duvidoso, esse bata e abrirá a peça que será concedido, você vê, isso não é para mim, eu não sei, as coisas não vêm tão fácil para mim,
Você já que é o que eu falei na semana passada, retrasada, da dúvida. Onde há dúvida, não há certeza. E é por isso que a gente não realiza. Então a gente tem que entender que o universo, Deus, o Criador de tudo e de todos, ele sempre fala sim, mas desde que a gente também tenha essa fé e tenha essa compreensão de que esse universo, que são forças abstratas, como o amor, como os sentimentos, mas que são reais, que os 5 sentidos não conseguem visualizar, tocar, mas são reais. Na hora que a gente tiver essa confiança de amigo, aquilo será realizado. O problema todo é que a gente não tem a fé nem de um grão de mostarda, né? Então, quer dizer, isso é dito pelo Cristo. E a gente vem aqui criar toda uma nostalgia de ser carregado no colo. Por isso que eu leio, mas eu sei que eu sou Deus. Então vamos continuar. O espírito guia que acompanha o médium desde a sua formação no mundo uterino, ou às vezes antes de sua reencarnação, não se decepciona com alguns feitos, pois ele é quem mais conhece as fraquezas do seu filho, cuja tendência parte da falta de experiência, computando tudo na máquina do bom senso, com o resultado de todos os tropeços, com o nome de ignorância. Quem cai certamente se levanta, e quem se levanta é certo que anda. Essa não é a vida? Todos somos feitos iguais. O tempo vai nos ajustando de acordo com as nossas necessidades. Tudo que se chama de queda no mundo da carne é para que o candidato se levante, mas fortificado com a ajuda dobrada. Vejamos, quando Cristo caiu com a cruz, apareceu o Sirineu, porque não veio antes que ele caísse, para evitar a queda. O processo evolutivo ainda é desconhecido entre os homens que se tivessem consciência imediata, poderiam acusar o Senhor de injusto, o Cristo de conivente com o erro, e os guias espirituais de insensíveis ao padecimento alheio. O âmbito do guia espiritual de uma criatura, em se referindo ao protegido, é bem restrito, devido ao respeito à liberdade alheia, porém, o seu amor é imensurável. Não promove a proteção a que frequentemente almejas, mas aquela cheia de universalidade, que visa mais a libertação da alma. Não obstante, quando o médium entra na autodisciplina e suporta com coragem a rejeição da própria carne de se educar, ele começa a se confundir com o anjo que o tutela. E entre as duas almas, do educando e do educado, há uma perfeita simbiose, tornando-se um canal verdadeiro por onde fluem as verdades espirituais, assegurando e fazendo crescer a justiça e o amor nos corações. O médium cristão é uma fonte de grandes esperanças. Nunca se deixa envolver pelo elogio que envaidece e não se permite apologiar a si mesmo. Decantar os seus próprios feitos é porta aberta para a vaidade vestida de egoísmo. Não queremos nesta mensagem justificar erro de ninguém, nem alimentar ideias de procurar errar para evoluir. Essa justificativa já responde a muitos que se acomodam nas fases que lhe interessam, sem raciocinar no todo do assunto ventilado. Nós somos do trabalho ativo, fazemos parte do cinetismo incessante. O Cristo é o centro
para nós, em nome de Deus. A nossa conversa com os médios é a de que eles devem, por dever e direito, se esforçarem permanentemente na área das reformas morais e espirituais, procurando se instruir por todos os ventos de saber que soprarem, criando uma conscientização doutrinária nas hostes do Mestre, como se fosse uma cipóia de luz nos caminhos da terra. E se Deus vos abençoou e o esforço próprio vos colocou como guia de muitos, apoiado pela faixa evolutiva atingida, não vos esqueçais de respeitar os direitos dos outros, como os guias espirituais fazem convosco, porquanto, onde está a verdade, aí gera a liberdade. E onde quer que operardes na função mediúnica, não deveis sobrecarregar os guias espirituais com pedidos dissonantes. Aproveitai o que eles dizem e aplicai o que eles escrevem na vida diária, porque cada esforço no bem que fazeis é uma luz a vosso favor. Cada coisa que derdes aos outros é dádiva a vosso crédito. Cada ato de caridade que dispensardes é caridade a vosso dispor. E cada gesto de amor que ofertardes aos vossos semelhantes é amor em abundância, que garante a vossa vida em mais vida em Deus. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, está bem explicado, né? Então, se é Jesus, Deus, guias espirituais, se é de Deus, aí está a verdade e a liberdade. Então, vamos agora ao livro dos médiuns. Prece inicial. É. Vamos pedir ao Werley fazer a prece inicial. Pode ser? Vamos agradecer a Deus, a espiritualidade, essa oportunidade de nós podermos vibrar com o coração e todos nós juntos, cada um dando um pouco de si, nós fazemos um grupo fortalecido, um grupo que não há aquelas pretensões mesquinhas, porque cada um vai procurando se elevar e essa parte positiva, essa parte espiritual do nosso plano espiritual oferece a cada um drinkzinho, ou seja, uma força a mais no campo de energia para que nós possamos nos conduzir, para que nós possamos nos orientar sempre com cuidado para não derraparmos nas nossas pretensões. Para isso nós estamos aqui através da leitura, através do sentimento fraterno, para que esses conhecimentos venham até nós e que nós possamos nos defender. É como se fosse um instrumento para nós, como nós também somos instrumento para os espíritos superiores, fazendo assim de espíritos em elevação. Nós agradecemos por tudo quanto concedemos, agradecemos a aula que tanto nós quanto os irmãos que vibram, que estão aqui presentes, os convidados, fazem essa colaboração e é uma recíproca, porque nós estamos com a nossa mente, a nossa vontade voltada para o alto e os irmãos vêm ao nosso encontro, fazendo essa ligação, fazendo essa comunhão. Então a nossa água, que era um líquido precioso,
se torna ainda melhor, porque vem fluidificada em nome da espiritualidade. E assim agradecemos também, já de saída, pelo segundo tempo que nós temos, onde os irmãos são convidados a vir trazer a sua colaboração e, através dos irmãos de boa vontade, vem trazendo também a manifestação. Então agradecemos por tudo, à grande Santíssima Maria, ao grande Mestre Jesus e todo o seu ministério, aqui no nosso Ministério de Baixo, que é o nosso centro, que é o nosso teto espiritual. Nós aqui agradecemos a cada um e procuramos seguir esses fatos, essas máximas do Espiritismo cristão. E agradecemos mais uma vez e assim passamos a palavra ao irmão, para que possamos dar seguimento. Obrigado, Eli. Então, vamos agora ao Livro dos Médios, 78 a 81, não é isso? 79 a 81, 79 a 81. Então, estamos na segunda parte do capítulo 4, Teoria das Manifestações Físicas. Então, vamos ler essas 3 perguntas aqui. Quando se faz o vácuo sobre a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantar por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela, que se deixa entrar o ar. Deixa eu botar aqui essa página aqui para mim. Que se deixa entrar o ar. Me perdoe, mas eu me perdi, que eu estava me concentrando em outra coisa, dentro da espiritualidade, e não deu para pegar. Pô, quebra esse galho. O negócio está bonito aí, Henrique. Então, quando se faz o vácuo sob a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela, que se deixa entrar o ar e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato em virtude da lei de gravidade. Agora que o ar de baixo seja comprimido, que tenha uma densidade maior que a de si mesmo, maior que a de cima, e a campana erguida malgrado a lei da gravidade, se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço sem nenhum apoio visível, à maneira desse boneco que se faz voltear sobre um jato de ar. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir-lhe ou aumentar-lhe o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam, por isso, derrogadas as leis da gravidade. Conheceis todas as propriedades e toda a força desses fluidos? Não. Muito bem. Não negues, pois, um fato, porque não podeis explicá-lo. Aí ele continua aqui no item 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também
com uma força suficiente levantar ao mesmo tempo uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Senhor Hom produziu 100 vezes, 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres e, a fim de provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sobre ela. Sabe-se que o Sr. Hom é um poderoso médium para os efeitos físicos. Era, nesse caso, a causa eficiente e o objeto. Aí ele pula para 81. Faz um momento, falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Olha só, aí não tem... Ainda não terminou não, Irley. De repente vai te bom, responder aí o que tu está perguntando. Viram-se sobre a influência de certos médios objetos bem leves oferecerem a mesma resistência, depois de repente, cederem ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa na realidade por si mesmo, nem mais nem menos, mas parece mais pesada por efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente, o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opõe ao seu movimento. E esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetra, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazei a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e, não compreendendo que o ar, que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. Dir-se-á, talvez, que, sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos da palavra acúmulo, foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável. Seja, entretanto, nada à prova. Sua natureza íntima nos é desconhecida e estamos longe de conhecer-lhe todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queira levantá-lo. É, pois, que se tornou aparentemente mais pesado, porque não se vê o suporte. Seria ilógico concluir que não existe. O espírito pode ter, pois, alavancas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular do qual se viram muitos exemplos de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos, sem esforço e como uma pluma, a um homem forte e robusto,
com o assento em que se sentava, o que prova uma causa estranha à pessoa. São as intermitências da faculdade. Fala aí, Erli, a sua dúvida. Olha, o que eu quero dizer não tem muito a ver, mas vamos prestar bem atenção que entra uma parte aí científica e muito bem planejada, que o entendimento para nós não depende só dessa lição, porque aí se fala na pressão do ar, na pressão atmosférica, e levamos em conta de saber que nessa pressão a atmosférica, ela está embaixo, mas em cima tem mais outra. Então quer dizer que é um exercício, vamos dizer assim, é um mecanismo que o espírito faz para poder produzir essa ação desse levante, ou da poltrona, como falou aí, até mesmo que uma outra pessoa esteja em cima. Eu acho que esse conhecimento aí, essa revelação, está ainda um pouco acima das nossas possibilidades total. Ela tem que ser repetida, muito difícil. E ele quis dizer ali, de uma forma assim resumida, que o peso da matéria é a massa com a força da gravidade. O que é essa gravidade? É uma atração do centro da Terra pelos objetos que tem ao redor dela. O peso disso aqui está de acordo com a massa disso aqui e a força da atração do centro da Terra com aqui, é a gravidade. E ele está colocando que o espírito pode ter um mecanismo que alivia essa força, que tire essa influência da força da gravidade. E ali o peso pode ser quase nenhum. E aí poder ter essa facilidade de manusear, transportar, deslocar objetos. Quer dizer, ele está nos ensinando como é esse mecanismo de levantar das mesas giratórias. Não, como é, não. Ele está supondo, ele não está afirmando nada aqui. Ele está supondo que pode ter isso também. Sim. Tanto é que o título aqui é tirar e acrescentar, né? A gente colocou bem aqui, né? Porque a gente não pode aqui já ir para um lado radical, porque eu até me perturbei aqui, que ele usa muito ali, terceira pessoa do plural, do tal, aí às vezes eu acho que não tem concordância, mas ele está colocando ali hipoteticamente, não está definindo nada não. Então vamos aqui, Filosofia da Mediunidade, também pelo João Nunes Maia e ditado pelo Miramês. Então a linha de pensamento aqui está a mesma. É legal isso, os dois ser da mesma aqui, porque aí não vai ter muita discordância, né? Então vamos lá, segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 4, da 79 a 81, tirar e acrescentar. Então vamos lá, que eu também não li, vamos ler junto aqui. As leis da natureza, embora imutáveis, estão sujeitas à ação de fluido universal que, pelas suas propriedades, pode determinar alterações na ação dessas leis sobre os corpos. É função da mediunidade em exercício. É função da mediunidade em exercício. É demonstrar às criaturas o que o médium dotado de tal ou qual dom pode fazer. O próprio Allan Kardec, em sua época, teve essa experiência com médiuns de efeitos físicos que tiravam em seu transe o peso de um corpo, e uma pessoa fraca o levantava com um simples toque de mão, assim como fazia pesar um pequeno copo, de tal maneira que um homem forte não conseguia levantar, embora fazendo todo o esforço para tal. É como que alterar a lei da gravidade, que isolada deixa os corpos ficarem leves e
ajudando na sua atuação, deixa-os mais pesados. São fenômenos de quem conhece as leis naturais e, ainda mais, evidenciam a presença dos espíritos que se encontram em toda parte, juntamente com os homens. É nesse encontro que a luz se faz. O mediunismo é lei em todos os mundos habitados e entre os próprios espíritos, desde o início das coisas. Contudo, eles precisavam de disciplina na sua função benfeitora, e Jesus foi o mestre por excelência, que veio também para educá-lo em todos os seus aspectos de comunicação. Além de ensinar, ele deixou o Evangelho como norma de vida para a educação, tanto da mediunidade como dos homens que desejavam iluminar-se. É agradável aos nossos sentidos de compreensão buscar esforço no Evangelho de Jesus para todos os nossos assuntos. Assim, citamos as palavras de Jesus registradas por Marcos, no capítulo 4, versículo 25. Pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por vezes parece injustiça esse conceito evangélico, porém é pura justiça. No entendimento espiritual, em se respeitando as leis espirituais, ao que tem o dom aflorado da mediunidade e deseja crescer nos seus deveres, lhe será dado mais, tanto no despertamento das faculdades, como na assistência aos companheiros da espiritualidade para a maior difusão da verdade. Ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, até o que tem, porque todos nós temos todos os dons latentes, a quem não deseja se esforçar, servindo-se desses dons para ajudar a crescer, até o dom que tem será tirado, porque pela inércia ele ficará mais adormecido, até chegar o dia em que o Espírito despertará e o acionará com a sua boa vontade. Aí lhe será dado mais, porque quem busca, acha. É interessante, né, cara? O paralelo de um livro com outro, né? Que não é nada planejado. Isso aí, gente, pega os livros, entendeu? E vai associando, né? O livro Médiuns, né? Eles são tal. Mas vai batendo com tanta coincidência. O que a gente leu lá no outro livro sobre a questão do abandono, que o guia espiritual abandona, ou deixa o camarada fazer a sua caminhada. Olha por que ele vai deixar. Não é que ele deixa, né? Como disse lá, né? É você que na tua inércia se larga, sabe? Você se deixa. Então você... E como ele diz logo no início, o mecanismo ali é a não violência. Se você está numa frequência ali, essa frequência é o quê? É a tua aceitação, é o teu desejo, mesmo que inconsciente, mas é o teu desejo. Como eu expliquei aqui, que vai da nossa vontade. E aí, às vezes, essa vontade é por falta de tempo de a gente trabalhar o nosso conhecimento. A gente, num alvoroço, numa correria, e aí quebra etapas por medo, por desconforto, e a gente não procura esse autoconhecimento e vai numa cegueira de querer tirar proveito, e aí mete o pé pelas mãos. E aí ele deixa, vai, irmão, que depois você vai aprender. Porque é aquilo, não há morte. Então, quer dizer, nada se perde, tudo ali é experiência a ganhar. A gente é que conota que ali ele se deu mal, ali ele se dá bem, né, irmão? Então, tem que ter o tempo dele. Ele mesmo está dizendo, não é meu tempo. Ele mesmo está dizendo, eu ainda tenho que brincar nesse jardim de infância aqui. E a gente fica meio, conota dessa forma terrorista ou demoníaca, vai acabar, vai morrer, vai... Não, é o momento dele, ele tem que estar ali.
ele é o melhor dele naquele momento. Então, ele tem que aprender. E aqui ele vem colocando de uma forma bem legal, mostrando de um livro diferente, mas é aquilo que eu falei. Não mudou o espírito, nem o médium, quer dizer, a linha de pensamento continua a mesma. Eis porque podes tender também para tirar e acrescentar. Se tens alguns dons mediúnicos em desenvolvimento ou aflorados, deves cultivá-los. Os espíritas devem saber como fazê-lo. Os livros esclarecedores circulam com abundância, como bênçãos de Deus para o despertamento dos valores das criaturas. Eles têm o poder de tirar a ignorância e acrescentar o saber sobre as leis de Deus, mostrando-as bem perto das almas, esperando o toque da boa vontade para ficarem visíveis na sua intimidade. Se ainda te encontras em desarmonia por alimentares paixões inferiores, o Evangelho em toda a sua dimensão, assim como os livros espíritas, tem o poder de reforcilar-te as energias e a tua conduta para a luz da esperança. Não deves negar impensadamente os fenômenos que surgem na tua vida, mas educá-los com equilíbrio, que neste esforço a luz se fará e a verdade mostrar-te-á os caminhos da libertação. A mediunidade é uma ciência que não deve ser comparada com brinquedos de criança, mas instrumento de respeito, cuja bênção veio de Deus para maior discernimento da criatura. Podes, na tua vida, tirar e acrescentar, tirar problemas dos teus caminhos ou acrescentar dificuldades, dependendo do que fazes, dos ensejos de luz que Deus põe em tuas mãos. Desejamos que a tua vida seja de utilidade coletiva, principalmente como médium. Aproximar-se-ão de ti os espíritos que têm os mesmos sentimentos que tu, cuidando de ti, já que estás ajudando os outros. Que assim seja. Então, que a gente possa perder um pouquinho mais de tempo na meditação do autoconhecimento, né? Então vamos aqui nos acalmar nessa penumbra, nesse momento de pouco som, tentar entrar numa sintonia mais sublime, ancorada na paz, na certeza, no poder que está dentro de nós, associando a mensagem do nosso irmão maior, o nosso modelo e guia, o nosso irmão e mestre Jesus. Mestre, que a paz possa se fazer realidade dentro desse ambiente e dentro da casa mental de cada um aqui, encarnado ou desencarnado. Que possamos puxar responsabilidade para nós mesmos, compreendendo
todo esse teatro que se formou para a nossa ascensão espiritual. O ambiente não pode ser mais importante que o meu desejo. Mas o meu desejo não pode ser mais importante que a nossa transformação moral, espiritual, consciencial. E que a paz seja o marco, o polo da chegada a essa transformação. Em nome desse objetivo e desses patamares já bem esclarecidos na consciência de cada um de nós, pela graça de Deus, que possamos dar mais importância a esse autoconhecimento, a esses momentos que gastamos em nos conhecer, para não ser marionete na mão de irmãos tão ignorantes quanto nós. Em nome desse objetivo, agradecemos ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças. Em nome do Mestre Jesus, pedimos autorização para mais esse banquete espiritual, mais essa reunião entre irmãos. De novo, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja.
Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro e que a paz possa estar na consciência de cada um de nós e que possamos sair desse encontro energizados, medicamentados, com esse banquete que aqui foi ofertado, nos esclarecendo a necessidade de descobrir qual é o nosso interesse em cima de cada situação. E nessa descoberta, tentar se enquadrar nessas mensagens libertadoras que o Cristo nos trouxe como muitas formas de personalidades dúbias, equivocadas, ignorantes e com uma resolução bem ajustada para qualquer tipo de comportamento, que possamos nos dar esse tempo de se alinhar à mensagem do Mestre e que a paz possa estar constantemente com todos nós. Que assim seja. Em nome de Jesus, está encerrada essa associação, esse encontro aqui. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em breve